começar o futebol, pois é, como tá garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol. Boletim da Bola. Oferecimento RDP Petróleo, a marca da confiança. Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Controle contábil, assessoria em todas as áreas. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. MR Marmoraria Rosa. O seu projeto com imponência. Tequari, há 3 décadas construindo indústrias do Brasil e do mundo. E Banco BV. Os melhores perões de seminovos estão aqui. Pelo Brasil do planeta futebol. O melhor gol está aqui. Jabas Duarte. Pois é, sou eu. Um abraço para você que navega aqui no app da Rádio Futebol, na Rádio CWB News, a Rádio do Capitão Hidalgo, e também nas emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Vamos dar um giro pelos portais do Brasil para sabermos o que andam falando do seu time. Petralha admite chances pequenas de Daniel Alves no Atlético. O presidente do Atlético do Paraná defende a torcida única nos estádios. Dirigente do Galo admite receio após a fala do Gabigol. O presidente dá uma alfinetada. O Galo participa da reunião de segurança pré-jogo contra o Emelec. Com problemas nas costas, Erisson é dúvida para o América e Botafogo pela Copa do Brasil. O atacante pode ficar de fora da viagem para Belo Horizonte, onde o time joga na próxima quinta-feira. Coritiba terá que fazer pelo menos 2 mudanças para encarar o Fortaleza no próximo domingo, dia 3, às 18 horas. Projeto do Flamengo é construir seu estádio com a mesma capacidade do Maracanã. Oitavas de final da Libertadores começam nesta terça-feira, com muitos jogos, e nós vamos transmitir o Corinthians contra o Boca. Veja por que o Palmeiras não vai mexer na lista da Libertadores. É que existe uma impossibilidade de registrar reforços para as oitavas de final. Só que outros times estão fazendo isso, o que deixou a diretoria do Palmeiras irritada. Marcos Guilherme desembarca para assinar com São Paulo. Grêmio, Roger deve desfazer trio de zagueiros e volta o Vila Sante. Cruzeiro leva mais 200 mil torcedores a campo. Cruzeiro vai ampliar o contrato com destaque com a base. Londrina, Mirandinha viaja e Gabriel Santos é desfalque contra o Grêmio. Esses são alguns dos destaques aqui no nosso Boletim da Bola, no app da Rádio Futebol e na Rádio CWB News. Você sabe que o nosso Boletim da Bola tem a opinião dele. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Pois é, o Hidalgo está com a gente aqui do nosso Boletim da Bola. Quero saber o que é que ele pensa nessa edição de hoje, para que você tenha aqui todos os detalhes de mais um programa Boletim da Bola aqui no nosso aplicativo do Futebol ao Vivo. Tudo bem, Hidalgo? Hidalgo já está aparecendo. Muito bom, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muitas notícias foram captadas pela mídia esportiva e não poderia passar ao largo, dessa nossa programação. E de cara eu quero dizer
que de repente a gente passa a não entender as coisas dentro do futebol e não passa a aceitar, principalmente aceitar, né, essas, não diria divergências, mas aceitar um predomínio de uma comissão em relação à própria Confederação Brasileira de Futebol e perante a todos nós. Não há respeito nenhum por parte do técnico Tite, e eu vou dizer por quê. Há uma forçação de barra para que Daniel Alves vá para a seleção, que seja convocado. E o Barcelona fez um favor de não rescindir o contrato, porque não está jogando mais nada. No São Paulo, ele se arrastou. Ainda que arrumar o meio-campo lá para ele, que não era a função dele. Jogar no meio-campo pode ser campeão do mundo, tal. O cara tem que ser do ramo para jogar ali. Não é tão fácil. Era bom lateral, sempre foi. Respeito sim, mas não do momento. É uma forçação de barra que ele está sem emprego e como é que vai ser convocado? Como é que vai ser convocado esse rapaz sem estar jogando? Aí o que acontece? Como o Atlético é sempre aquele que pensa mais em negociação do que outras coisas e quer estar no mundo da expertise, principalmente, não sei não, e já se diz aqui que ele vem para o Atlético como chegou ontem o Fernandinho, que é uma outra situação. Fernandinho não quis jogar mais no Europa e que veio para cá e quer jogar no Atlético, já acertou a sua presença no Atlético, ele ainda está jogando bem futebol, não vou discutir isso, mas ele vem de uma outra maneira. E, além disso, é claro que é uma outra ideia, como sempre teve o presidente do Atlético e entrar no mundo europeu principalmente na Inglaterra, né? Que para mim é o grande produto, não é uma dúvida. Agora, pelo amor de Deus, será que não tem outro lateral para ser convocado e levado à seleção? Será que o Tite não vai ser aí, aqueles que estão lá na comissão, será que eles não batem de frente? Esse é um assunto, fala, como é que você vai levar o rapaz? Eu vou dizer uma coisa, se eu tenho o ponto esquerda, Mendonça do Ceará, como o Gilberto conhece e vai estar no programa, assim como o Arthur Bernardes, esse Mendonça, ele mata qualquer lateral. Imagine ele jogando contra o Daniel Alves, o que ele não faria ali pelo lado direito com a velocidade dele. Hoje o futebol não é veloz, o que ele está fazendo? Não, está lá o Danilo como o que pode jogar como titular, e eu ainda diria que se preparar bem o Fagner, ele pode ser até para ficar ali na lateral, já que tem que 26 convocados, está liberado para isso. Então, eu inicio dizendo que nós vamos ter uma Copa do Mundo e ainda existem essas informações, né, que não cabe a nós entendermos, porque o Daniel Alves, para mim, é um ex-jogador de futebol, viu, Jado? Muito bem, aí o Capitão Hidalgo dando aí o seu primeiro papo com a gente aqui no nosso Boletim da Bola. Deixa eu pegar também um bom dia do nosso querido Arthur Bernardes, está aqui comigo. Tudo bem, Arthur? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jarbas, Giba, Capitão. Estou bem, graças a Deus. Uma boa noite de sono. E vamos tocar nossa vida. Eu vejo aqui os comentários aqui do dia, né? E o Capitão abrindo aí já com um tema importante, que é a seleção brasileira, né? Uma decisão que estão tentando, assim, conduzir, já não é de hoje, isso vem acontecendo. Evidentemente que todos nós sabemos da qualificação que o Daniel recebe, da meritocracia, por tudo que ele cumpriu como profissional até hoje. É indiscutível que ele é um grande vencedor, talvez o atleta, com certeza o atleta que mais obteve títulos pela sua envergadura no campo, não envergadura corporal, mas assim, pelo seu talento, por tantos jogos e tantas vezes que ele prestou seu serviço à seleção brasileira, ao Barcelona, à Juventus, enfim, todos os clubes que ele passou. E hoje parece que existe uma vontade muito grande da comissão técnica da seleção de levá-lo para participar da Copa do Mundo. É uma última Copa do Mundo para ele, como atleta, e às vezes há alguma promessa no meio do caminho e agora tem que se cumprir. Não sei se é isso, nós não sabemos, mas eu concordo com o capitão. Eu acho que a seleção brasileira está sem ganhar um título desde 2002, então não dá para brincar. Nós não podemos aqui, é uma nação inteira, todo mundo gosta de futebol, embora o futebol hoje não seja tão... O nosso apetite pelo futebol hoje dividiu muito. Muita gente olha para o futebol europeu como realmente uma primazia de futebol. E a gente sabe que não é bem assim. Tem coisas boas lá porque são seleções que jogam em seus países.
como o capitão falou, o grande lance do futebol europeu hoje é a Inglaterra, é onde tem a maior qualificação financeira, tem atletas de renome, cada time tem uma seleção, como a gente frisou aqui. Então, o que eu vejo é o seguinte, que de repente há um compromisso, e quando chegar no mano a mano, no homem para homem, se o Daniel estiver no campo, os zagueiros vão ficar preocupados, vai ter que ter cobertura em cima dele, vai ter que preparar uma forma de não deixar aquele ponto vulnerável. E todo mundo conhece o Daniel, a Europa inteira conhece. Vai colocar um velocista ali, haja visto que quando jogou Barcelona e Real Madrid, que o Vinícius jogou contra ele, foi difícil para ele. Mesmo o garoto respeitando e tal, mas quando acelerava, aí o zagueiro tem que ficar fazendo cobertura, o volante tem que estar atento e abdica às vezes de atacar. Então, assim, é uma preocupação, eu acho que tem que ser muito bem pensado. Tem aí o Danilo, pô. O Danilo é um cara que joga ali, o Militão joga até de lateral, mas é improviso, tudo bem. A seleção brasileira não precisa disso. Nós já não temos uma zaga alta. Se jogar Thiago Silva e Marquinhos, é uma zaga baixa. Eu me recordo bem que contra a Bélgica nós sofremos um gol lá no início de bola parada, um mini corner ali no cantinho, e eu havia dito que aquilo ali poderia acontecer, e volto a dizer, se não tiver atletas com boa estatura, vai acontecer de novo. E o Daniel não é um atleta de boa estatura. Então eu acho que isso aí é um assunto que requer assim, um tempo certo para a gente conversar, está um pouco distante, mas se realmente o Dr. Mário lá, a Petralha, trouxer o Daniel por essa razão, é uma questão assim, de negócio, mas a gente não está pensando em negócio, está pensando em Copa do Mundo para que a gente possa trazer mais uma Copa para o Brasil. É verdade. Ô Gilberto, um abraço para você também. O que a gente pensa nessa conversa toda é que está faltando um jogador básico nos times, porque é aquele que quer dar firula, quer dar chute de bicicleta, quer fazer um H com a imprensa. Você não pensa assim, ô Gilberto? Jogador básico, passa batido, mas que resolve. Um bom dia a todos nas 3 etapas do dia, né? De manhã, à tarde e à noite. E eu vou começar inventando palavras, né? Como é o futebol de hoje, que o pessoal inventa palavras. Vamos descascar o que o capitão Hidalgo falou. Nós estamos hoje no futebol com 12 cilindros. Não podemos pegar 1.0, mesmo que seja turbo. Sim. Não dá o futebol. Só que, de um tempo para cá, cara, com o Tite, nós não fomos dando oportunidade a ninguém que estava num bom momento, talvez para não estragar aquelas convocações e falar, pô, esse cara aqui está sobressaindo e nós temos que trazer. Nós não estamos preparando para isso. Culpado também o futebol é um pouco da base, porque nós não estamos preparando jogadores, nós estamos preparando atletas, não jogador de futebol. Então, hoje, não dá para você levar um atleta por mérito o que ele fez. Não é uma excursão que você vai fazer. Hoje é uma competição. Sim. E o Brasil não ganha muito tempo. Então, hoje, nós não estamos preparados. Hoje, se você for ver, nós não temos jogadores nas posições que tu fala assim. No Brasil, quem está sobressaindo não está sendo convocado. Quem está num bom momento não está sendo convocado. Então, a preocupação é muito grande. É a mesma coisa, hábito de futebol que nós discutimos aqui, nós podemos até depois continuar a falar. Ontem eu vi os jogos, pô, no mesmo jogo, o árbitro ele tem 3 situações, pô. Ele dá cartão amarelo porque ele acha que acabou e na outra ele não dá. Por isso que quando termina o jogo, existe sempre uma discussão que o cara sai do banco para discutir com o atleta, com o árbitro. Por quê? Porque ele dá cartão numa jogada e na outra ele não dá. Aí fica difícil o futebol. Agora, quanto à seleção, cara, tomara que eu esteja errado, mas nós vamos sofrer mais um ano. Com certeza. O Arthur, tem algum problema central nessa história toda? Você é um cara que analisa muito as coisas. A gente, quando pega um problema, a gente tem que analisar exatamente, né, o problema central do negócio. Dos times, de contratação, de escalação para o próximo jogo. Time, por exemplo, que não sabe sair perdendo, né? Leva um gol, não sabe reagir, Arthur. Você, como treinador, que experiência você pode passar para a gente? Bom, veja bem, a tua pergunta ela é complexa, com muito conteúdo. O que eu quero dizer é o seguinte: primeira parte,
montagem de elenco, uma coisa assim, importante, que hoje, de acordo com as palavras do Vanderlei Luxemburgo, coisa de um ano atrás, ele disse o seguinte, que eu, como treinador, de acordo com o Vanderlei, eu não sou convidado para montar o meu elenco, quem monta é o gestor. Isso de acordo com a palavra dele. Então, qual é a dedução? Se o gestor monta um elenco, é porque já está considerando que o treinador não tem tanta importância, porque vai ter um limite de ação desse treinador. Ficar um ano ali vai ser muito difícil. Então é cíclico. Então é de acordo com como é estabelecido. E isso, para mim, é um erro. Tem que ter o técnico para eleger. Quando há a montagem do grupo que você chega, como é o caso do Dorival que chegou agora, e todos os treinadores que estão mudando, quando chega o elenco já está em andamento, não há muita dificuldade para identificar. Sabe por quê? Porque todo mundo joga muito parecido. Com exceção do Fernando Diniz, que joga assim, curtinho, né? Costurando o jogo e tal. Eu acho assim interessante, mas eu me canso muito de ver aquele futebol. Sinceramente, assim, eu acho que tem uma ideia de jogo, mas pro meu gosto, eu gosto de ver o futebol ofensivo, agressivo, agudo, nada de bola para trás, roda lá atrás, vai lá na bandeirinha, volta aqui e tal. Isso tudo aqui, para mim, me canso de assistir. Então, eu vejo o seguinte, que dentro dessa pergunta que você me fez, nós encontramos dentro do elenco jogadores que se cansam mentalmente muito rápido. Ele está hoje aqui, daqui a um mês ele já conhece o treinador, ele já sabe, o treinamento hoje é aquele, amanhã é aquele, o cara já começa a se largar. Então isso aqui vai gerar problema dentro dos jogos. O treinamento do dia a dia ele tem que ser extremamente interessante, porque tem a desculpa do cansaço, não é a desculpa, né, a realidade, mas para você tirar um cansaço, você tem que despertar. Eu estou cansado. Se o cara fala assim, estão roubando teu carro lá na garagem, se levanta correndo e sai. Cadê o cansaço? Esqueceu. Então você tem que criar dispositivo. Verdade. Você tem que criar um dispositivo para o atleta estar sempre interessado. Você tem que despertar o interesse dele no que vem pelo treinamento. Então, por exemplo, quando eu sinto que o meu elenco está um pouco assim, meio devagar e tal, eu faço uns jogos de psicologia dentro do grupo. Eu faço coordenação motora com eles, eu faço um scoutzinho inteiro. Fulano, quantas vezes você pegou na bola hoje? Você lembra? Não. Porque aí eu vou fazendo isso, aí eu vou despertando uma área do cérebro do cara, que eu sempre falo isso aqui, e daqui a pouco ele acorda, e aí eu começo a fluir o meu trabalho. Então, tem uma série de técnicas que você vai aprendendo ao longo do tempo, para você poder despertar o atleta. Então, eu vejo que, por exemplo, depois de 30 dias, 35 dias, 40 dias, você pode ver que o Dr. Mário mandou o Fábio Carilli embora com 21 dias de contrato. Verdade. Ele mal chegou, saiu. Então, quando o atleta começa a respirar essa ideia de jogo, já vem uma outra ideia. Mas no fundo, é todo mundo quase jogando 4-3-3, 2 pontos abertos, um cara com a perna esquerda do outro lado. Se você fizer um 4-4-2, como eu sempre gostei de jogar, se você tem a aproximação das tabelas e deixa os flancos abertos para os laterais cruzarem, já é uma outra forma de jogar. E o único cara que está jogando assim, que me parece, até o capitão Hidalgo no outro dia comentou, é o São Paulo com o Rogério Ceni, que joga assim algumas vezes. Então, eu vejo que se você troca muito o treinador, mas como o sistema ele parece que está todo mundo jogando do mesmo jeito, aí não tem muita dificuldade para o jogador assimilar. Por isso que eu acho que hoje você tem que programar treinamentos interessantes, inteligentes, variados, com muita dinâmica, para que o atleta tenha interesse no outro dia tentar chegar no clube animado para fazer novas ideias. É mais ou menos isso. O interessante, Arthur, é que a gente vê a ação e reação. Se você está jogando uma partida e você não se movimenta, não procura ficar desmarcado, a bola não vem para você. É igual aqui, eu fico fazendo perguntas para você, é ação e reação. Você sabe, Hidalgo, que eu comentei com o Arthur, a gente está fazendo algumas lives com o novo site dele, Hidalgo, e eu fiz uma pergunta pro Arthur, ele depois vai repetir aqui pra gente, para que você e o Gilberto também ouça a opinião dele, porque, veja bem, o salário alto dos jogadores, eu vejo pelas empresas, Hidalgo, às vezes eu vejo um dono de empresa contratar um funcionário, ele não sabe quanto é que ele vai pagar o salário. Eu faço a comparação com o presidente de clube. E sim o gerente que vai comandar esse cara. Você não acha que treinador, Hidalgo, devia determinar quanto um jogador deve ganhar pela posição, pela efetividade dele dentro de uma partida, Hidalgo? Ou você acha uma pergunta absurda? É difícil isso, claro. É difícil. Ainda mais agora nesse mundo mercenário,
mercantilista, é muito difícil. Eu posso voltar a tempos outros, eu quase que tenho, eu diria, certeza que as pessoas que dirigiam futebol tinham, assim, eu diria, a ideia maior de de valorizar o profissional que estava já há algum tempo no clube, porque o jogador que era valorizado na época já é aquele que estava no clube. Sim. Fiquei 6 anos num time, 6 anos no outro, entende? 4 no outro, que eu fiquei bastante. Então, claro que você fica valorizado e você, naquela época, eu não tenho nenhuma dúvida, valia pela qualidade profissional que você tinha. A dimensão de você hoje dizer que tem que ganhar esse ou aquele é o que atrapalha as negociações, porque o jogador hoje que está nesse mundo e só fala em dinheiro, ele quando chega um jogador, já o Arthur vai falar isso de cor salteado, como o Gilberto, quando a gente jogava, a gente tinha dimensão, não que estivesse ali para atrapalhar. Eu acho que o momento do jogador é quando ele fala com o dirigente, tem um papel na mão, pega a caneta e assina ou não. Ele é que vai definir se ele quer ou não. Depois não adianta reclamar. Porque o mundo do futebol é assim, aí vem um outro e vai ganhando muito mais. Mas a ideia na época já era não fazer essa distinção. Eu vou dar para esse, aquele não. Se o troço é coletivo, se o cara é muito bom jogador, profissional, é zeloso, mas já se tinha noção do jogador que estava no clube já há algum tempo. Não é agora o cara chega, fica 3, 6 meses, ganha mais do que todo mundo e vai embora. Porque hoje vê o jogador não como um jogador, ele hoje é mercadoria. Ele não é hoje profissional, ele é atleta profissional. Não, ele é mercadoria. Tratam o jogador hoje de mercadoria. Eu não sei como esses que estão jogando hoje, o que eles sentem deles. Entende? Agora, não havia muita diferença não, até porque não se pagava altos salários. Agora, claro, vamos dizer um Pelé. Mesmo o Pelé, ele não ganhava o que ele merecia na época. E claro que os outros não iriam ganhar mais do que ele. E eu sabia onde eu estava, porque eu estava a tempo que chegasse um ou outro, iria até uma equiparação. Era chamado para falar, não, vou te aumentar aqui, não sei o quê. Eu sabia mais ou menos o que era. Então eu assinava os últimos tempos, até me chamam de louco hoje, imagine antes, eu assinava em branco. Eu assinava em branco, vê o que você pode me pagar, tudo bem. Eu não vou aqui discutindo, eu quero continuar a minha carreira, tudo não é 100 conto mais ali, 100 mil aqui, ou 10 mil ali. Não, eu quero jogar, só que tem que haver a distribuição certa, porque lá no campo todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Hoje não, hoje o cara ganha $1 milhão, o outro ganha nada, o moleque ganha menos, e querem que todo mundo participe da mesma coisa. Acho que é mais ou menos assim, o Arthur e o Gilberto que viveram isso sabem o que eu estou dizendo. Ô Gilberto, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto aí. Lógico, a gente vai. Porque o que acontece é o seguinte, a tua pergunta é boa, mas no meio do caminho a gente pode desviar assim. Por quê? Porque se você tiver o treinador para depois montar o time, primeiro você tem que contratar um engenheiro para montar um prédio. Não adianta você chamar o engenheiro e falar assim, eu já comprei isso. Você fala, mas isso aí não presta, isso aí vai cair. Mas então o gestor ele monta o time, mas ele tem que ter o treinador. O que acontece? Se você perguntar para o Arthur é o treinador, eu estou querendo contratar esse jogador aí. Pô, o cara quer ganhar $1 milhão. Pô, o Arthur mesmo vai falar para ele, olha, vou falar uma coisa para você. Ele não vale isso pelo que ele vai dar ao clube. Ele não vale isso porque ele não tem mais como vender. Ele não vai te dar retorno. Mas dentro do campo ele vai te dar isso. Mas não vale esse dinheiro todo. Sim. Então, lógico, aí vai do presidente falar, não, eu vou pagar, eu pago, mas o presidente nem sabe, o presidente vê a folha e paga. Então hoje a gente, no meu tempo, o capitão Hidalgo falou uma coisa, você era chamado para renovar contrato, tinha um parâmetro de quanto você poderia receber, porque já tinha uma pessoa acima de você, recebendo mais, mas ele te dava muito mais, jogava muito mais, tinha um passado de uma seleção, mas ele estava jogando
bem. Ele merecia estar ali recebendo aquilo. E outra coisa, quando você... A única coisa que eu brigava no clube, às vezes, por quê? Você vai receber... eu quero R$1.000 por mês. Não, Gilberto, o teto do clube aqui é R$500. Beleza, eu assinava por R$500, é o teto. Não poderia chegar ninguém ganhando 600, porque o teto é isso aí. Isso é obrigado. Eu ia no presidente para presidente, peraí. O senhor falou que o teto era X. Agora já chegou um cara ganhando acima do teto, eu tenho que passar para o teto. Perfeito? Porque eu sou o teto do clube. Eu e fulano de tal somos os tetos do clube. Mas é uma coisa muito... Hoje o pessoal recebe e às vezes fica quieto. Hoje tem direito de imagem, né? Então, tem outras formas de ganhar dinheiro, né? Hoje eu ia receber. Hoje eu não ia ter direito de imagem, eu era feio. Já pensou o Rosemiro recebendo direito de imagem? Eu não ia receber nada. O Reinaldo Costa está chegando aqui, tudo bem, Reinaldo? Como é que você está, cara? Tranquilo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Giba, eu não estou vendo nem quem está no programa hoje. É que aconteceu um fato seguinte, o Jarbas me escreveu que ia mudar a cara do programa, que era para eu fazer deitado. Eu pensei que era para eu fazer deitado, eu vou dormir, pô. Abaixa só um pouquinho a sua câmera. O Renato, a gente tá falando. Aí, beleza. A gente tá falando. Oi. Um pouco. Tá igual. Aí, agora sim. Tá igual o cara que põe pijama para dirigir moto. Põe pijama para dirigir moto. Ele falou, é para deitar na curva. Ô, Rei, a gente tava falando aqui do treinador saber. O treinador falar, na verdade, quanto um jogador vai ganhar. Ele determinar. O que é que você pensa disso, Reinaldo? Treinador? Ele. Porque hoje ele não sabe quanto o cara ganha. Chega um cara ganhando 1 milhão, outro ganha 300. Ele treinador, determina, o lateral vai ganhar tanto, o centroavante tanto. Não, de jeito nenhum. Sou contra. Só estou falando sem pensar. Mas que isso, treinador? Que conversa é esta? Né? Não tem, não. Eu acho que o treinador tem que treinar, tem que ser treineiro. Tem que pegar a bola, falar pro cara, você vai jogar mais pelo meio, você vai ser rápido, você vai procurar sempre a esquerda. Ele falar, o treinador, eu não sei o que o Gilberto é profissional. Foi profissional, né? Era voluntarioso, vai fazer o quê? Quer ver? Quer ver? Reinaldo. Como é que o treinador vai chegar com voluntarioso e vou dar o salário dele? Reinaldo, a única coisa que eu falei ali, na minha opinião, é o seguinte: às vezes você ir pro treinador e falar, olha, estou pensando em contratar esse jogador e ele quer 500 mil por mês. O treinador pode falar para ele, olha, não vale a pena porque ele não vai te dar isso no campo, ele não vale tudo isso. Sim. Aí eu acho válido. Agora, outra coisa... Mas é difícil... Como é que eu ia ganhar igual a um craque, pô? Igual a um cara que joga bem, voluntarioso? Oi, Dago. Não... Quer dizer o seguinte, o Reinaldo está indo, bom dia, boa tarde, boa noite ao Reinaldo, só do seguinte, a conversa é claro que o técnico não tem nada a ver com isso, ele também é profissional como jogador. Quem tem que estabelecer isso são os dirigentes, para que não haja assim, para que não haja um orçamento diferenciado, porque é muito difícil nós hoje, Gilberto e o próprio Arthur, a gente entrar numa conversa de modernismo quando tem empresário, que hoje se fala em dinheiro, mercantilismo, hoje é diferente. Hoje o jogador que está fazendo parte do elenco, ele sabe que está ali por algum tempo, algum serviço, que ele virou mercadoria também. Não é tratado como um extraordinário jogador, como você ficava em épocas. O grande valor na época era o jogador ficar tempos no clube. Nossa, pode ter certeza, todos que ficaram em clubes, jogando mais tempo, ele é reconhecido até hoje, pode ir lá no Palmeiras, não sei o quê, ou até hoje, é natural isso da vida. Agora, quem tinha que dimensionar, se você tem um time bom jogando, mas precisa trazer um jogador, esse jogador que vai chegar num time já formado, ele não vai ganhar o super salário e deixando os outros que estão no clube já há algum tempo. Aí é uma definição de dirigente e não de técnico de futebol, a verdade é essa. Isso é o seguinte, também tem um problema, tem um detalhe importantíssimo que eu vou falar aqui, é um negócio muito complexo em razão da complexidade do fato.
Primeiro, existe na CLT consolidação das... Estou falando o que é uma verdade. Parece que não, você está longe do assunto, mas é uma verdade. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, diz que o profissional exercendo o mesmo cargo, a mesma carga horária, todos devem ser equânimes, ou seja, devem ser no salário iguais. Inclusive, vou ser bem aberto aqui, inclusive tem uma bronca aí da TV Globo aí, com como é que chama a apresentadora do jornal lá? Eu estou fazendo um paralelo aqui para chegar num denominador comum. A Renata faz o mesmo serviço que o William Bonner. Sim. Por que o Bonner ganha 1 milhão e por que a Renata ganha 300 mil? Foi papo aí até só para fazer uma comparação, chegar num denominador comum. Há muito tempo atrás, brigou-se pela profissionalização do atleta, o jogador de futebol. O Marco Aurélio era presidente do Sindicato dos Jogadores de São Paulo, o Gilberto sabe disso, brigou aí profissionaliza. Então, o que o goleiro faz? Joga bola. O que o ponto esquerda faz? Joga bola. Ele exerce a mesma função, embora, tecnicamente, em outras posições, aí não convém nem salientar aqui. Então, o que acontece? Vem o Gabigol, uma hipótese, ganhando 1.600.000 por mês. 1.600.000 por mês. Ah, mas o Vitinho também é atleta profissional. Eu estou dando um exemplo do Flamengo, que é o seu salário da rapaziada. Mas vê o Vitinho ganhando 750 e quer ganhar 1.600.000. Ou o Flamengo vai contratar o Zé Pereira lá de Portugal e o cara quer o mesmo salário do Gabigol. Bicho, a diretoria que resolve esses problemas. Isso é um problema técnico profissional de justiça, porque depois lá na frente vai dar um pepino desgraçado. Que vai dar. É um problema. Ah, mas por que o problema, então, quando cai na justiça, é da diretoria e não a administração financeira vai ficar com a mão do técnico? Não, de jeito nenhum. O Braz do Flamengo vai lá contratar o ponto esquerdo, não sei de quem lá, o ponto esquerdo vai falar para ele assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero tanto na mão, que os caras pedem mesmo. Então, eu quero o salário que ganha aproximando. Ele não vai citar o nome do Gabigol, mas vai citar o salário dele, que era 1.600.000. O Flamengo vai dar. Meu amigo, isso aí vira um furdúncio dentro de campo. Dentro de campo, não. Na área. O Gilberto sabe disso, meu Deus do céu. O Gilberto sabe disso. Foi atleta, você foi profissional, Hidalgo. Sabe disso. O jogador, sabendo que o outro ganha 1.600.000, não, nós vamos pagar por produção. Então vem cá, Gabigol, você vai ganhar, eu estou dando exemplos de hipótese, você vai ganhar 800.000, mas devido à sua produção, se você fizer mais de 15 gols na temporada, você vai ganhar tanto. O Gabigol não vai nem passar a bola na cara do gol pro Pedro. Parece que não, mas é uma verdade. É verdade. É uma realidade, pô. Deixa eu saber do Arthur, deixa eu saber se o Arthur tem esse poder. Aliás, me fez lembrar aqui, né? Aquele funcionário que chegou pro patrão e falou, peraí, eu faço a mesma coisa, o que o seu filho faz, ele ganha mais que eu. Pô, que coisa é essa? Ele falou, é simples. O que eu faço com a mãe dele, eu não consigo fazer com a sua. Absurdo. Arthur, se tivesse o poder de fazer isso, Arthur, o que é que você pensa? Eu acho que assim, um grande abraço, Rei. Eu queria... Um abraço, Arthur. Em primeiro lugar, uma gestão profissional, se eu estiver lá dentro e eles quiserem me mostrar, nós temos isso aqui, o que você acha? Eu estou de acordo com o Gilberto. O que você acha do valor para pagar para esse atleta aqui? Tecnicamente, você acha que ele merece? Isso é uma situação, né? O treinador decidir, ainda mais nos dias de hoje, em que em 2 segundos o cara grava aqui uma imagem, você tomando uma decisão e você não vê, manda no WhatsApp, o treinador acabou de dizer que o cara quer te pagar 1 milhão, o treinador só merece 50. Acabou. Então oferece 1.200, porque, bom, aí começa um monte de especulações aqui que eu não vou falar. E nós vivemos numa sociedade complicada. Então, eu acho, por exemplo, que quanto menos você se envolver no financeiro, eu acho mais prudente. Agora, se me pergunta, Arthur, você acha que o Giba, por ser esse atleta maravilhoso e tal, você acha que ele merece receber isso aqui? Eu vou dizer sim, eu acho que sim. Mas aí você vai ter quantos maravilhosos para pagar? Se você começar a disparar muito aqui e deixar o outro muito lá atrás, o cara não vai correr, não vai dar bola para ele, vai segurar. Então vai acontecer, vão acontecer coisas técnicas
que vai acabar esbarrando em cima de quem? Da produtividade, aí perde, quem sai sou eu. E não vai adiantar nada eu tomar conhecimento sobre isso. Se isso, eu acho que dentro de uma empresa como estão a SAF aparecendo agora, pode ser que o treinador, eu não digo em Brasil, tá? No Brasil, você troca treinador toda hora. Então, o treinador, ele tem que cuidar do seu trabalho. Eu acho que o Reinaldo falou é uma coisa certa. Quanto menos você se envolver no financeiro, melhor para você, se mantém a sua imagem intacta, porque existem muitas articulações. Às vezes o empresário, ele, coloca um treinador, né, ele sugere, não coloca, ele sugere. Ah, não, ele tem esse perfil aí, o que você acha? E ali, é só isso, ele só coloca o treinador. Mas aí depois vão dizer, não, mas ele vai trazer o jogador O treinador vai trazer o jogador do fulano, do Beltrano, não sei o que, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, é muito delicado, sabe? Isso é uma cirurgia de coração. Se morrer, qualquer coisa, o paciente morre. Então, eu não acho aconselhável o cara se meter nisso, não. Só se for solicitada a opinião dele. E isso tem uma influência muito grande. O capitão estava mencionando agora há pouco, no início da abertura, sobre essa ideia do que está acontecendo com o Daniel. Você está entendendo? Então, olha só. Esse paralelo que eu vou analisar aqui, o Daniel, a impressão que dá é que estão querendo levá-lo para a Copa do Mundo. Mas e aí? Se você levantar o braço aqui, quem é que concorda? Eu acho que quase ninguém vai concordar hoje. Não pela qualidade dele, como eu falei antes. Então, tá entendendo? Você não pode deixar alguns detalhes para ferir suscetibilidades. Então, se você pode só cuidar da parte técnica, parte tática, da gestão da comissão técnica dos atletas, já é trabalho pra caramba. Se você quiser cuidar do financeiro, arriscado você escorregar numa caixa de banana e depois não levanta. Deixa eu entrar mais um pouquinho nesse assunto, dizendo o seguinte. Anteriormente, por isso que a gente faz o pêndulo, né? Anteriormente, o time já era praticamente montado. Antigamente era montado, vinha o jogador assim, tudo bem. Hoje eles dirigem o futebol assim, eu vou trazer um cidadão aí, que ele vai levantar a torcida, eu vou vender mais carnê, não sei o quê, já tem tudo lá, mas ele traz um supra-sumo aí para ajudar, para colaborar, para trazer público, para aumentar. Hoje está difícil mesurar o que é o certo. Agora, o que não pode haver, claro, isso dá porque hoje o jogador não fixa residência. Ele joga 6, faz o dele, o empresário está com ele, já leva para o outro lado e vão embora. Hoje está difícil a gente até falar sobre esse assunto. Mas anteriormente, quando o jogador ficava mais tempo no clube, esse era valorizado, porque ele não tinha um passe com advogados, não tinha um passe com empresários, e ele era um passe do clube. O clube é que era o dono do passe, o atestado liberatório, ele fazia o que se ele pudesse vender, quisesse vender ou não, o jogador nem iria se intrometer. Isso eu tive várias vezes comigo. Não ia intrometer, porque o que acontece? O passe era do clube, o clube acha que tem que fazer, e fazia normalmente o trabalho deles, o valor natural, sem dividir demais isso, porque todos se conheciam e a verdade é que o valor era o jogador de futebol e não era o valor do dinheiro. Não era o valor do dinheiro, era o valor que vinha para agregar. E nada que colocasse um valor lá em cima. Vivia esses momentos e não tenha dúvida que, claro que o assunto recaía àqueles jogadores que estavam mais tempo, que tinham domínio de uma situação, mas aí cabe novamente, Reinaldo, Gilberto sabe disso e o Arthur, viu, Jair? Cabe à diretoria. Hoje o assunto é totalmente diferente. Hoje o jogador tem gravata, ele tem escritório, ele tem tudo na mão dele. Ele só assina. Ele escuta quem vai, quem vem. Não quer saber se eu vou entrar num time, se o cara ganha $1 milhão ou não. O clube aceita, ele vai jogar. Então não há essa discórdia. Entendo que não há, porque todo mundo está na panela. Essa é a minha impressão. Eu tenho a impressão do seguinte, com relação a dinheiro de clube, eu tenho um pensamento que é mais ou menos o seguinte, eu posso estar até errado, mas é a vontade minha de dizer. Eu penso que os clubes de futebol do Brasil devessem ser mais ou menos, eu não quero dizer, eu estou dizendo o padrão de qualificação de finança do clube.
que os clubes de futebol devessem ser iguais são Poder Executivo, prefeituras, e Poder Legislativo, câmaras municipais. Não as pessoas que trabalham, não o prefeito, não o presidente da Câmara, não o vereador, nem isso. O que eu quero dizer? Quando chegasse no final do ano, nas proximidades do final do ano, que fosse feita uma votação, sei lá, pela diretoria executiva, pelos conselheiros, sei lá por quem de direito, aí teria que ter isso no estatuto, para que se votasse para o próximo ano, na organização do clube financeira, uma verba, um orçamento, vamos dizer assim, fosse votado um orçamento. Quanto que o clube arrecada? O clube arrecada com patrocínio, não sei o quê, vou dar um chute. O clube arrecada 2 milhões. Então, que fosse votado no final de ano, para o ano que vem, por exemplo, quando chegasse agora no mês de outubro, o ano de 2023, a verba orçamentária que o clube poderia usar no ano que vem. Vai poder usar, hipótese, 800 mil reais, é muito pouco, mas estou dando um exemplo. Então, o ano que vem, o clube estaria preparado para gastar 800 mil reais. Porque nós temos umas ações diferenciadas nos clubes de futebol. Se o clube vai bem, ele não gasta o dinheiro, ele não contrata ninguém. Se ele não vai bem, a torcida começa a cobrar, abre-se a janela do exterior, o clube vai lá, contrata um jogador pelo valor altíssimo, já no valor dessa verba de 800 mil, já queimava essa verba, dava um dinheiro lá pro alto para o cara receber o dinheiro. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Aí o cara corre o risco de se machucar, como se machucou o zagueiro do Santos que veio para o Flamengo, ficou 6 meses parado, ganhando um baita de um salário. Ou seja, ele tem um dinheiro que ele tem que aplicar somente naquilo. Ele não vai sair daquilo. Ele não vai pagar mais alto para o jogador tal, vai pagar um salário diferenciado para o outro. Ele tem que ser igual àqueles que já estão. Isso precisa de muita organização dentro do clube. Ou seja, ele não vai avançar. Ele não vai avançar a mão. Não precisou do dinheiro, não usou o dinheiro porque aqueles jogadores lhe fizeram bem, fizeram um bom campeonato, devolve esse dinheiro para o caixa. Esse dinheiro fica no caixa. No próximo orçamento, ele aumenta o orçamento dele, porque ele teve um dinheiro de reserva. Ele tem que devolver para o caixa aquele dinheiro. É difícil fazer futebol desse jeito. É lógico, primeiro para organizar. Quando se organiza, bagunça tudo. Então eu penso dessa forma, porque a diferença de salário é muito grande. Houvesse essa programação de verba direcionada, de orçamento fixo para o clube de futebol, lógico que você levaria um tempo para organizar isso, 2, 3, 4 anos, sei lá o que, para você colocar isso aí na linha, né? Para poder organizar. Não é da hora, não é da noite para o dia, nem de um ano para o outro que você vai organizar. Mas você não fugiria daquele salário padrão para o clube, montaria um bom elenco às vistas dos seus diretores, das pessoas que estarão olhando os seus jogadores. Eu penso que diminuiria a ação de dirigente ficar desesperado pegando o telefone para contratar fulano de tal na Europa, busca fulano de tal, porque até agora aqui no futebol do Brasil a gente só tem buscado jogador lá fora que está fora de padrão, que não deu certo, que ficou no banco de reserva, que quer vir embora, essas coisas todas. É um campo muito amplo para se pensar nisso, partindo desse princípio com relação ao técnico de futebol, dar uma direção ao salário do jogador de futebol, que eu sou contra. Eu acho que o técnico de futebol tem que treinar e não tem muito tempo para isso. Mas tendo uma verba registrada, vou poder gastar 2 milhões, eu posso contratar 3 jogadores de valor dentro do salário teto que o clube vai ter, porque existe realmente. Um não fala com o outro, eu ganho 1.600, você ganha 800, ao valor que você tem e tal, mas você sabe que na rodinha ali, até torcedor fala, você não ganha merda nenhuma perto do outro lá, hein, meu? Você tá jogando mais que o outro lá que ganha 1.600.000, hein? O outro lá tá ganhando 1.600.000, você ganha 700.000 e joga mais do que o outro, que é o caso do renovado João Gomes do Flamengo. Agora não. No começo do ano que renovaram o contrato do menino, o menino não ganhava nem 100 mil, o que é muito para mim, né? Para mim, para todos nós aqui, em razão de salários abundantes. Então, renovaram o contrato do menino, que tá jogando mais que todo mundo. Fosse a pensar assim, ele deveria ganhar o que o Gabigol ganha. É onde está o erro. É onde exatamente está o erro. Não se pode. Ponto de o cara e o conceito... pensar dessa forma. Ele, João Gomes, vão pensar isso. Diretoria, vem cá. Olha, eu estou jogando barbaridade, eu quero ganhar aquilo que o maior lá ganha lá e tal. Eu penso que se tivesse uma verba já registrada, mostrada, olha, nós só podemos gastar isso aqui, não vamos sair disso aqui.
Eu acho que é um bom caminho. O conceito disso tudo aí, pelo que o Reinaldo falou, vou votar no Reinaldo como presidente do Brasil, que o cara fez o negócio mirabolante aí. Por exemplo, na Globo está acontecendo isso. O cara perdeu o salário absurdo que ele tinha, mas pelo desempenho, né, por ser um cara simpático, ele acabou sendo convidado para fazer comerciais e acabou, de uma certa forma, nivelando o salário que ele ganhava. Seria uma boa saída também, né, Hidalgo? O que é que você pensa disso? Eu não sei, eu acho que o futebol ele é diferente do artista, né? Porque o artista é único, o futebol tem 30 pessoas no vestiário, você olha um para o outro para um, há desconfiança. Isso existe, né? Quando existe um clube, veja bem, organizado, quando se tem um grande técnico, uma comissão Capitão, mas técnica... aí é o erro, capitão. Aí, desculpa se cortá-lo. Pois que não. Jogador de futebol pensa que é artista. Isso aí. Isso é verdade. Então vou chegar nisso. Mas o erro é essa maneira com que está sendo feito o futebol, que está levando o futebol brasileiro a quebradeira, né? Quebradeira total. E eu estou aqui apostando nessa sociedade que vai pelo menos diminuir, né, esses erros, porque aí vai doer, não num presidente que chega e deixa o nabo para o outro, para um cara que ele mesmo investiu. Porque até hoje, o presidente gasta e vai embora. Ele contrata quem ele acha que tem que contratar, você se vira agora, o que não está certo, não está correto. Mas artista é uma coisa, individualizado, e elenco é diferente. É complicado, não dá nem para mesurar uma situação dessa. Vamos dizer, o que o Reinaldo disse cabe bem para times menores, não tão tradicionais, e que estão disputando por disputar uma Série D, uma Série C. Olha, ainda vou chegar numa B, é diferente, né? Que ele pode ter toda essa alavancagem financeira, ele sabe o que ele pode dizer, que nem hoje o Série B, Reinaldo, vamos lá. Série B hoje tem disputando o Vasco, com 4 vagas, tem 20 jogando. O Vasco, né? Quem está jogando? O Grêmio está lutando para isso, o Bahia já está mudando técnico, o Vasco e o Cruzeiro estão muito bem. Claro que vai chegar no final o Grêmio, vai sobrar, vamos dizer, uma vaga para 16 equipes. Ontem eu vi o Operário, ganhou aqui, o Operário ganhou bom, nem lembro, tanto jogo, o Operário ganhou. Mas nós sabemos que o Operário e o Londrina, eles ganharam da Chapecoense. Operário e Londrina, eles vão ficar para permanência. Dá para estabelecer, mais ou menos, isso que você colocou, Reinaldo, porque o clube não tem como investir em grandes atletas, jogadores, mas ele está num nível dele poder proporcionar mais ou menos esses valores. Dá para fazer isso, porque nenhum tem condições de investir para subir a Série A, porque vai cair normalmente, porque não vai ter uma estrutura financeira. Gente, nós estamos vivendo um momento muito complicado. O futebol brasileiro não era assim. Era muito mais espetáculo do que só o espetáculo do dinheiro. A diferença, inclusive dos grandes clubes, ela está de uma forma que os próprios jogadores dos elencos, eles devem discutir a respeito. Só que ele tem um momento dele. No meu tempo era assim, o Gilberto, no mínimo, deve estar dizendo assim, chegava o contrato para aqueles que não sabiam o seu destino, assina o contrato, tinha gente que assinava porque ele queria permanecer. Ou brigava-se pelo valor, aí era uma outra situação. Mas não se fugia muito quando vier um jogador para dar um brilho maior. Não se pensava só na questão financeira, mas técnica. E eu vou te contar um negócio aqui. Nós tínhamos um grande time no meio campo, principalmente. Dalgo, Dreia, Negreiros, Aladim, Leocádio, e veio o Braulio. E todo mundo sabia que o Braulio era um estupendo jogador. Mas ele chegou enquadrado num sistema já. E se tivesse alguém muito abaixo, o presidente levaria o dinheiro para cima. Havia também, Reinaldo, o respeito do clube, do dirigente para os jogadores que investiram no clube. É uma inversão.
Os jogadores investiam no clube, a sua capacidade, a sua qualidade. Hoje está muito complicado para a gente entrar nessa situação, né? Pode ter certeza. Bom, eu queria fechar o programa, já faltando aqui um pouquinho menos de 9 minutos. Está abrindo a janela aí e tem presidente querendo contratar jogadores de Série B. Aí tem presidentes de Série B querendo contratar jogadores de Série A. Ô Arthur, como é que você está vendo isso, essa preparação e essa janela que está abrindo aí? Que tá uma confusão. Eu estava lendo alguns portais aqui, tá uma confusão, cara. Presidente querendo pagar... Como é que é isso, Arthur? Eu vejo o seguinte, eu acho que o futebol tem que ser por produtividade, meu amigo. Produtividade. Produziu, tem um padrão salarial e produtividade. Produziu bem, mas lesionou. Aí é outra história. Tem que ter lá um documento que diga, ó, de acordo com a lesão do atleta, ele consegue manter seu salário assim. Por quê? Está todo mundo calculando, pô, eu vou jogar lá em Brasília, depois eu vou jogar lá em Porto Alegre, não, esse jogo eu não vou, tomo o terceiro cartão. Tem um monte de coisa envolvida nisso aí, mas deixa pra lá. Então, com relação Mas é interessante isso. Todo mundo calcula. Não, mas em cima disso aí, o Arthur tem razão, e eu vou dar um exemplo aqui. O menino aqui de Cruzeiro, que foi zagueiro do São Paulo, e que foi zagueiro da Seleção Brasileira por alguns jogos, o Breno, foi contratado pelo Bayern de Munique, lembra? Sim. Ele foi para o Bayern de Munique. Ele jogou um ano no Bayern de Munique com um baita de um salário, se contundiu, machucou o joelho, fez uma cirurgia no joelho. Continuou ganhando. Abaixaram o salário dele, meu amigo. Entendi. Abaixaram, quando ele foi para o departamento médico, que ele ficou lá na casa dele, internado, se recuperando, abaixaram o salário dele, jogaram lá embaixo. Mas, Reinaldo, aqui a cultura é outra, Reinaldo. Você não faz contrato com o jogador. Nenhum deles aceita. Olha, eu vou te dar esse valor, mas é produtividade. O cara não assina, ele não sabe se vai jogar, quanto tempo vai jogar. Ele não entra nessa de produção. Seria ótimo, hein? Nivelava, vamos dizer, 10 conto para todo mundo. Quanto para todo mundo, tá. Agora, produtividade, você vai jogar mais tempo, quem jogar mais, aí vale a pena. Vale, é isso. Aí. Eu acho correto. O Arthur está correto, porque eu não via no meu tempo, olha, você não está correndo, você não está ganhando mais do que nós, corre. Isso daí é a pior coisa de você ouvir no campo. Gilberto, é a pior coisa de ouvir no campo. Pô, você não está correndo? Você não está ganhando mais? Não corra, eu não vou correr. Dá uma distorção geral, né? Tem coisa Capitão, que não dá para... Capitão, eu vou falar, eu machuquei em 79, machuquei contra o Cosmos. Eu fui pro INSS. Eu ganhava 1.000 cruzeiro, o salário mínimo era 10 mangos. Eu fui pro INSS, ganhando 10 mangos. O Santos me colocou no INSS. Nosso tempo era assim, ia pro INSS. O Ripoli, no 15 de Piracicaba, ele dava R$1.000 para cada um e dava 5.000 pela vitória. Todo mundo corria porque ia ganhar muito mais se ganhasse. Só que hoje, nós falando tudo isso aí, a dívida é de quem entra e nunca de quem sai. Isso é a realidade. No profissional. Então, eu vou contratar... O Reinaldo estava falando uma coisa certa lá. Pô, o Jaba deu o gancho? O gancho? Não, você deu... um bi tem time que deve. Se eu tiver a minha firma devendo isso, eu fecho. Ninguém deixa eu abrir. Grande verdade. Lógico. Grande verdade. Vai pedir concordata, vai pedir... Ô, Jarbas. Ô, Arthur. Eu só queria dizer o seguinte. Nós vivemos um momento em que está todo mundo perdido. O cara da Série A está apavorado porque você vê ali a linha de rebaixamento como é que está. E um monte de gente próxima, um monte de clube grande querendo subir, mas com dificuldade. Ou seja, se você não tem uma boa base dentro da sua casa, meu amigo, se você não planta jogadores de qualidade dentro da sua casa, você vai ter que buscar lá fora. E esse dinheiro que você vai buscar lá fora, você podia estar investindo ali dentro. Mas será que é tão difícil de entender que você é mais fácil você fazer o garoto dentro da sua casa, no modelo que você... É igual você falar, olha, eu vou te emprestar meu filho para tu educar, depois tu traz ele para mim quando tiver com 18 anos. Pô, entendeu? Então, assim, eu vejo que esse aqui é um erro grave, mas tem um negócio no meio disso. Então, essas transações que vão acontecer agora na janela
Há uma necessidade? Sim, há uma necessidade, mas será que um clube como o São Paulo, que tem uma capacidade de produzir atleta, como é o Santos, como é o Flamengo, como todos os clubes grandes, Grêmio, toda hora tem jogador de qualidade na mão e se perdem. Aí eu descobri aqui, alguém me contou, eu ainda não sei, eu vou levantar o fato, se for verdade, vocês vão cair para trás aí agora, ainda bem que já está acabando o programa, dá tempo de você levantar. Me disseram que tem um determinado clube no Brasil que quem coloca a comissão técnica de base são clubes europeus. Ó. Espera aí um pouquinho. Se isso for verdade, eu não sei mais o que nós vamos ficar discutindo aqui, porque... Depois dessa eu sair do ar. Se isso for verídico, que eu não duvido de nada. Eu acredito. Paga um dinheirão para 4, 5 caras morar nos melhores apartamentos, nas melhores localidades de São Paulo, do Rio de Janeiro. Antigamente se levava um jogador para fazer teste no exterior com 17, 18 anos. Hoje o garoto menino aí com 9, 10 anos já tem até contrato assinado com o clube do exterior. Eu acredito perfeitamente. Eu acredito. Não, o time de base do Flamengo, por exemplo, é português. Continua portuguesado e nada lá. Arthur. Hoje se fala assim, vamos trazer esse treinador para a base porque ele foi campeão aqui, ali e ali. Quantos jogadores ele revelou? Nenhum. Mas ele tem 10 troféus. Então hoje está assim. Hoje a gente está mais preocupado quem é vencedor do que quem revela. Por isso que o futebol está nisso aí. Bom, para fechar... Mas eu vou dizer uma coisa. Nós estamos em cima do programa, mas vamos, amanhã, se tiver a possibilidade de continuar, vamos, sim. O único problema também com relação a isso, aos preparadores, os técnicos, os professores, é que muitos deles no Brasil, de uns tempos para cá, de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, eles começaram a aparecer demais, viu? Esses programas de televisão que tinha aí de técnico de futebol, coisa que não existia e tal, o cara virou artista, meu. O cara tava todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira participando de programa ao vivo na televisão, encomendava terno, roupinha bonita, apareceu. Os caras começaram a aparecer muito. Cortarzinho um pouco deles, né? Até perfume o cara passava para ir no programa de televisão. Então, corta um pouco a asa deles, né? Corta um pouco 30, né? Põe 5 só, troca 30. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Quando o Carlos Alberto Parreira falava, não vou aparecer muito, não, ele tinha toda a razão. Compensação, nós tínhamos aí Vanderlei Luxemburgo, Felipe, então, verdade, todos eles apareceram em tudo quanto era programa de televisão, meu. E ganhando cachê. Bom, isso aí é um caso... É amanhã, hein? Vambora então. Não, pera aí, calma aí. Tem a boa do dia do Gilberto Costa. Qual é que é a boa? Vai lá e dá o... Vamos ouvir a piadinha do... Tchau, abraço. Diga aí, Giba, pra gente fechar o programa. Não, aí o cara tá pescando desde as 7 horas da manhã. Pá, aí chegou o japonês às 9. Aí jogava a vara, pegava o peixe. Jogava a vara, pegava o peixe. O cara tá lá 3 horas, não pegava. Ele olhou e falou assim, ô japonês, posso pescar aí do teu lado? Aqui não tá dando nada. Aí o cara veio. Nada, aí o japonês pegando. Mas tá usando. Não, pode usar minha isca. Aí nada, aí o japonês pescando. Aí, qual o segredo? Ele falou assim, antes de sair de casa, né, passa a mão na mulher. Aí o cara, legal, vou passar a mão na... Aí foi pra casa, no dia seguinte a mulher tá de costas no tanque, o cara passou a mão na mulher, a mulher falou assim, já vai pescar, japonês? Tchau, gente, um abraço pra vocês, tá? Até Posso fechar com uma minha aqui ou não? Claro, Reinaldo. Posso fechar com uma? Claro, Lógico, claro. O cara foi no cartório para registrar o filho dele. Chegou lá pro cartorário, falou, quem registrar o meu filho? Como é que vai se chamar? Vai se chamar Edson. Falou, pois não, então que deu o papelzinho de inscrição do hospital. Não, mas não nasceu, caiu aqui. Ele não nasceu ainda. Ih, caiu o Reinaldo. Deixa eu ver se ele consegue voltar rapidinho. Arthur, obrigado mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui. São assuntos que a gente, ao longo dos programas, a gente vai falando, né? Tem algumas perguntas que a gente faz aqui que parece ser meio absurdo, mas
Tem a ver o que o Doc falou. Vamos botar uma base e quem se destacar ganha mais, né? Como é feito nas empresas, né, Arthur? Assim, eu acho que com a SAF, algumas coisas vão mudar. Mas a gente precisa esperar aí pelo menos uns 2 ou 3 anos, 4 anos, para ver se realmente vai se consolidar, né? Porque Verdade. eu acho importante, né? O futebol empresa vai ser muito importante. Então tá bom, abração. O Giba está terminando o seu café aí. Um abraço, Giba. Obrigado mais uma vez. Foi muito legal ter vocês. O Reinaldo não conseguiu voltar, mas amanhã ele completa essa piada aí. Deixa em off aí pra nós aí. É isso aí. Boletim da Bola ficando por aqui. No app da Rádio Futebol, no aplicativo esportivo mais interativo do Brasil e também na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Eu deixo disponível esse arquivo do programa para quem quiser postar mais tarde. Um grande abraço. Tchau, gente.